Olá, tudo bem com você? Eu estou muito bem. Olha só, é um pouquinho difícil estabelecer exatamente o que o diabético pode ou não pode comer. Por quê? Porque vai depender de cada caso, né? Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso? Gente, antes de qualquer coisa, é muito importante que você tenha bom senso, né? E siga o que o teu médico ou o teu nutricionista está indicando para você, né? Se o teu nutricionista fez uma dieta bonitinha ali para você, segue essa dieta. Vamos falar primeiro sobre o açúcar, né? O tão temido açúcar. Assim, de modo geral, né, o diabético ou o pré-diabético, ele precisa se cuidar na hora de consumir o açúcar, né? Em muitos casos, o médico ou nutricionista, inclusive, proíbe o consumo do açúcar normal, né? Do açúcar refinado. Por que isso acontece? Porque os alimentos que contêm o açúcar, eles elevam o nível da glicemia muito ligeiro, além deles serem hipercalóricos. Além disso, ele auxilia no aumento de peso e dificulta a ação da insulina no teu corpo. Porém, a Sociedade Brasileira de Diabéticos diz, né, que, é claro, o diabético pode sim consumir o açúcar, desde que acompanhado por um médico ou um nutricionista que vai indicar exatamente a quantia correta e quantas vezes consumir, né? Além, é claro, de manter uma vida saudável, né? Praticar exercício físico, não ser uma pessoa sedentária e tudo que a gente já conversou aqui anteriormente também. Outra substância que precisa ser consumida de forma moderada pelos diabéticos é a gordura trans. Isso porque ela é uma gordura hidrogenada. E o que a gordura trans faz? Ela dá a textura dos alimentos, seja o cremoso, o crocante. O que, claro, significa que a comida vai ficar mais saborosa, né? Isso a gente não tem nem o que discutir. Porém, toda essa crocância, a cremosidade e o sabor, eles têm um risco. E esse risco é de que a gordura trans faz com que aumente o nível do colesterol ruim, tá? E dificulte a função do colesterol bom. Se você não sabe o que é colesterol ruim e o que é colesterol bom, pausa esse vídeo aqui e dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu explico o bom e o ruim. As gorduras saturadas também fazem aumentar o colesterol ruim, o que faz com que também não sejam indicadas para pessoas que contêm diabetes. A diferença entre a gordura trans e a gordura saturada é de que a saturada ela pode sim ser consumida pelo diabético, desde que haja um plano alimentar, né? Então, nesse caso, se você quer consumir a gordura saturada, mesmo assim, consulta um nutricionista que ele vai fazer um plano alimentar bem legalzinho para você, né? Mas a gordura trans não pode e não deve ser consumida pelo diabético mesmo. E o que se enquadra em gordura saturada? Agora vamos àquela parte que eu gosto de falar das comidas. O que tem gordura saturada? A banha, o bacon, aquela pelezinha do frango, do porco. Garanto que você come aí na sua casa e muitas vezes nem se liga, né? Coloca ali um baconho no feijão, compra o frango assado no domingo e não tira a pele, come com pele, né? Os carboidratos refinados também são um perigo para quem é diabético. E o que são os carboidratos refinados? São as farinhas brancas em geral. A farinha de trigo é um exemplo disso, onde quando a pessoa que tem diabetes consome a farinha branca, né, a farinha de trigo, seja num pão branco, o pãozinho francês, né, salgados, quando ela consome toda essa farinha branca, ela vai se dividir em determinadas substâncias. E uma delas faz com que parte desse trigo se transforme em açúcar que vai passar pela corrente sanguínea. Então, esse é o perigo da farinha de trigo, por exemplo. Diferente da farinha de centeio, que é uma farinha integral que tem menos dessa substância e não vai fazer tão mal. Porém, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, farinhas que têm como base o amido podem ser consumidas, principalmente se elas forem ricas em fibras, como é o exemplo do pãozinho integral, né, com a farinha de centeio, que é uma que eu dei o exemplo aqui, legumes, cereais vegetais, né, você pode consumir a batata, o inhame, todos esses você pode consumir sem problema nenhum.
Então, é claro, né? Esses alimentos que eu tô comentando com vocês, precisa ter a diabetes controlada. Então, reforçando aqui, precisa do médico ou do nutricionista, ou às vezes até os dois juntos, para dizer para você que você pode consumir. Não é só porque viu meu vídeo aqui, que daí vai sair falando com os parentes que pode consumir, porque não pode, tá? É o médico ou o nutricionista que vai falar para você, de acordo com o teu caso, com a tua glicemia, com o teu nível, né, de glicemia, como você ingere a insulina, como o teu corpo reage à insulina, tá bom? E o último, mas não menos importante, os salgados fritos, gente. Salgados processados, mais específico. Aqueles salgadinhos tipo Cheetos, Ruffles, Pringles. Todos esses salgadinhos são um veneno para quem tem diabetes. Bolacha recheada também, aquelas carnes processadas, comida enlatada. Claro que é muito mais prático você pegar essas coisas, né, para fazer ali no teu dia a dia, porque é mais ligeirinho, mas não deve ser consumido por quem é diabético. Além do baixo valor nutricional desses alimentos, o valor calórico é muito alto, o que faz com que o nível de glicemia aumente e, consequentemente, o peso também aumente. E é importante você também ter incluso na tua dieta bastante verduras, legumes. Tem um vídeo atrás aqui que eu já falei sobre algumas vitaminas que contêm determinados alimentos. Pausa aqui e dá uma olhada ali também, que tem bastante coisa interessante, tá bom? Gente, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Vou ler e vou responder com muito carinho. E se vocês tem alguma dica de vídeos que vocês têm interesse em saber, comenta aqui também que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Um beijão e até mais!